Olá, pessoal. Hoje a gente vai estar falando de duas síndromes que fazem parte do subgrupo do estresse pós-traumático, ok? Essa síndrome, a Battered Woman Syndrome, é reconhecida, tá? É uma síndrome muito grave, aonde acontece o seguinte: a gente vê muitas vezes muitas mulheres que ficam com homens abusadores e permanecem, né? Não conseguem sair desse relacionamento e muitas vezes isso causa espanto para muitas pessoas. Esses abusos podem chegar a abusos físicos bem graves, como podem ser abusos emocionais, tá? Abusos verbais. O que acontece? Existem três fases dessa, para que a gente entenda essa síndrome. A primeira fase seria a fase aonde vai iniciar uma tensão, tá? Então, existe esse contexto de início de conflito e tensão. Numa segunda fase, existe realmente a agressão. É quando a agressão começa e aí ela pode durar anos, enfim. Nesse momento, a mulher se vê presa ao abusador e sem conseguir sair dessa situação. Na terceira fase, que a gente chama de lua de mel, né? Seria a fase honeymoon, né? A mulher, o homem, ele, a fase é onde ele vai pedir desculpas para essa mulher após uma agressão, enfim, e ela vai aceitar esse perdão. Isso vira uma bola de neve, né? Porque ela não consegue sair dessa situação. Essas mulheres estão num estresse tão grande, tá? Estão numa condição psicológica tão destruída que elas acabam enxergando realmente o agressor como alguém muito poderoso, aonde elas têm a sensação que elas de forma alguma vão conseguir combater ou evitar essas agressões. Por isso elas permanecem no local, tá? Elas se sentem realmente muito submissas. Então, esse papel de dominador e submissão acaba sendo algo que elas acabam acreditando realmente. Essas mulheres podem ir para álcool ou drogas como uma forma de fuga dessa situação estressante e geralmente elas vão entrar num quadro depressivo muito grave, tá? Além disso, o discurso delas será sempre de impotência frente a esse agressor, muito medo do agressor e realmente uma incapacidade de tomar uma atitude frente a essa situação tão caótica. Por isso não procuram tratamento, polícia, o sistema legal, enfim, elas permanecem nessa bola de neve. Vamos falar um pouco da Síndrome de Estocolmo, que eu acho bem parecida, um subgrupo também desse estresse pós-traumático. Em 1973, em Estocolmo, dois assaltantes entraram num banco e fizeram por alguns dias 6 pessoas de reféns, tá? O que acontece quando a polícia chega após toda essa tensão e liberta esses reféns? Percebe-se que essas pessoas ficam incomodadas em serem libertadas. E uma dessas pessoas do grupo vai mais além. Ele chega, inclusive, a defender os agressores, ajudando depois no tribunal com pagamentos, com fiança, tá? A gente percebe a síndrome de Estocolmo como também
né, uma relação de poder e submissão que é tida como um fato real. A pessoa realmente entra nesse papel e chega até a agradecer o agressor por existir, né? A gente percebe isso muito em sequestros, tá? Mas não para só em sequestros, não é só por aí, gente. Algumas vítimas também de campos de concentração, escravos, tá? Todo tipo de relacionamento onde a gente pensa num poder muito forte, tá? E uma pessoa que fica durante um tempo diante desse agressor e precisa ser submissa para sobreviver, é aí que ela pode desencadear essa síndrome. Eu vou dar uma dica de um filme muito bacana com a Farrah Fawcett, que é The Burning Bed, onde vocês podem ver realmente como é que funciona a síndrome, tá? The Battered Woman Syndrome. Como realmente ela fica nesse estresse e não consegue sair da situação, e quando consegue, ele pede perdão e ela volta para ele. Ok, gente? É isso e até o próximo vídeo então. Beijo grande.